Até mesmo o mais sábio dos reis pode tropeçar, e Salomão não foi exceção. Por trás da fachada de grandiosidade e sabedoria, oculta-se um ponto fraco que, à medida que foi sendo aflorado, levou seu reinado à beira do abismo. Hoje abordaremos todos os mínimos detalhes descritos nas páginas da Bíblia, desde a ascensão de Salomão ao reinado até os seus últimos dias de vida. Logo, acredito que esse trabalho minucioso merece que você deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a divulgar esse vídeo. Salomão, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, é introduzido como o filho de Davi e Batseba, nascido em um contexto de dor e redenção. A história de seu nascimento está diretamente ligada ao episódio trágico do pecado de Davi com Batseba, que resultou na morte de seu primeiro filho, fruto daquele relacionamento. No segundo livro de Samuel 11, Davi, o grande rei de Israel, opta por permanecer em Jerusalém, enquanto seu exército, liderado por Joabe, está em guerra contra os amonitas. Esta decisão incomum já sinaliza uma desconexão de sua liderança e seu papel como protetor de Israel. Em vez de estar no campo de batalha, Davi encontra-se em seu palácio, e é nessa inação que sua tragédia pessoal começa a se desenrolar. Uma tarde, Davi está no terraço de seu palácio, de onde tem uma visão privilegiada da cidade. De lá, ele avista Batseba, uma mulher de extraordinária beleza, tomando banho. O desejo de Davi é instantâneo e ele, sem hesitar, manda investigar quem é aquela mulher. Quando informado de que ela é Batseba, esposa de Urias, um dos valentes de seu exército, Davi ainda assim envia mensageiros para trazê-la até seu palácio. A Bíblia relata com simplicidade e precisão. E Davi enviou mensageiros e a mandou trazer, e deitou-se com ela. Segundo livro de Samuel 11:4. O ato consumado de adultério marca o início de uma série de escolhas trágicas. Pouco tempo depois, Batseba envia uma mensagem a Davi informando que está grávida. O rei, em vez de confessar seu erro, tenta encobrir seu pecado de várias maneiras. Ele manda chamar Urias da batalha, fingindo um interesse no relatório da guerra, mas sua verdadeira intenção é fazer com que Urias passe a noite com sua esposa, Batseba, e assim encobrir a gravidez. No entanto, Urias, um homem de integridade e lealdade, se recusa a ir para casa enquanto seus companheiros estão no campo de batalha. Ele dorme na entrada do palácio, frustrando os planos de Davi. Vendo que seu esquema inicial falhou, Davi decide tomar medidas ainda mais drásticas. Ele escreve uma carta a Joabe, ordenando que Urias seja colocado na linha de frente da batalha, onde a luta é mais intensa, e que os soldados recuem para que Urias seja morto. Cruelmente, Davi confia essa carta fatal ao próprio Urias, que a leva ao campo de batalha sem saber que está carregando sua sentença de morte. O plano de Davi é cumprido, e Urias morre em combate. Após o período de luto, Davi toma Batseba como sua esposa e ela dá à luz seu filho. Após o arrependimento sincero de Davi e a intervenção do profeta Natã, Deus, em sua misericórdia, permitiu que Davi e Batseba tivessem outro filho, e esse filho foi Salomão. O nome Salomão deriva da palavra hebraica shalom, que significa paz, refletindo a esperança de um reinado pacífico, um contraste direto com os tempos turbulentos que Davi havia enfrentado em sua vida. Esse nome já carregava consigo uma expectativa quase profética de que o reinado de Salomão traria um período de estabilidade e prosperidade, diferente dos anos de guerras e conflitos de seu pai. A promessa de paz, no entanto, contrasta com o cenário político e familiar conturbado em que Salomão nasceu e cresceu. Embora seu nome carregasse o significado de paz,
A sua infância e juventude foram marcadas por profundas divisões familiares, intrigas palacianas e rebeliões violentas. Davi, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, enfrentou grandes problemas dentro de sua própria casa, muitos dos quais eram consequências de seus próprios pecados. Salomão cresceu em meio a essa tensão, testemunhando o desenrolar de conflitos devastadores que afetariam profundamente a estrutura familiar. Um dos episódios mais dramáticos que Salomão presenciou foi a rebelião de Absalão, seu meio-irmão. Absalão era um dos filhos mais queridos de Davi, mas sua ambição e ressentimento o levaram a trair seu próprio pai, proclamando-se rei e forçando Davi a fugir de Jerusalém para salvar sua vida, segundo Samuel 15. Durante esse período de exílio, Absalão entrou em guerra contra as forças de Davi, e embora ele tenha conseguido reunir um grande exército, sua rebelião terminou tragicamente. Ele foi morto durante a batalha, pendurado pelos cabelos em uma árvore. E isso marcou profundamente o coração de Davi, que chorou amargamente pela morte de seu filho, mesmo sendo ele um traidor. Segundo Samuel 18:33. Esse tipo de conflito familiar não era incomum na casa de Davi. E Salomão cresceu vendo as feridas emocionais que essas traições e lutas pelo poder causavam. Esse contexto tumultuado de traições e rebeliões moldou profundamente o início do reinado de Salomão. Diferente de seu pai, cujos primeiros anos de reinado foram marcados por constantes guerras e lutas pela unificação de Israel, Salomão herdou um reino consolidado, mas internamente frágil, onde as lealdades ainda estavam sendo definidas. A paz associada ao nome de Salomão não foi algo dado de imediato. Foi algo que precisou ser conquistado, especialmente no campo da unidade familiar e política. A promessa de um reino pacífico que seu nome carregava parecia ser um ideal distante, considerando o ambiente em que ele cresceu. No entanto, foi exatamente essa mistura de conflitos familiares e intrigas políticas que preparou Salomão para os desafios de seu reinado. Ele testemunhou de perto o impacto destrutivo da ambição desmedida e da deslealdade, aprendendo a navegar pelas complexidades da liderança antes mesmo de subir ao trono. Como filho de Davi e Batseba, ele não apenas carregava o peso da história de redenção de seus pais, mas também o fardo de um reino que necessitava desesperadamente de estabilidade e direção após os anos turbulentos de Davi. Salomão se tornou rei em um momento em que o reino de Israel precisava de paz, e o peso de suas decisões futuras seria determinante para o destino da nação. O chamado de Salomão ao trono de Israel não foi uma trajetória simples ou tranquila, mas sim marcada por tensões políticas, rivalidades familiares e a intervenção divina por meio do profeta Natã e de sua mãe, Batseba. A sucessão ao trono era um tema delicado na casa de Davi, especialmente porque o rei já estava em idade avançada e enfrentava problemas de saúde. Aproveitando-se dessa situação, Adonias, o filho mais velho sobrevivente de Davi, tentou usurpar o trono. Adonias, confiante de que sua posição de primogênito lhe dava o direito ao trono, declarou-se rei sem o consentimento de Davi ou o apoio do profeta Natã. Ele formou alianças estratégicas com Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote, dois homens de grande influência no reino. Esses aliados fortaleceram a campanha de Adonias, criando um ambiente de conspiração para garantir que ele ascendesse ao poder, independentemente da vontade de Davi. Enquanto isso, Batseba e o profeta Natã, conscientes da promessa de Davi de que Salomão seria o sucessor, perceberam a gravidade da situação e agiram rapidamente para impedir o plano de Adonias. Eles sabiam que se Adonias conseguisse tomar o trono, a vida de Salomão estaria em risco, já que Adonias provavelmente veria seu meio-irmão como uma ameaça à sua legitimidade.
Natã, sendo um profeta experiente e leal a Davi, elaborou um plano com Batseba para lembrar Davi de sua promessa e garantir que Salomão fosse coroado rei antes que Adonias consolidasse seu poder. Batseba foi a primeira a se apresentar diante de Davi. Em uma cena de grande tensão, ela entrou nos aposentos do rei, que estava debilitado, e o lembrou de sua promessa de que Salomão, seu filho, herdaria o trono. Ela descreveu como Adonias havia se declarado rei sem o conhecimento de Davi, realizado banquetes e reunido apoiadores, enquanto Salomão, o verdadeiro herdeiro, era ignorado. A preocupação de Batseba era clara. Se Davi não agisse imediatamente, Adonias consolidaria sua posição, e a promessa feita a ela e a Salomão seria esquecida. Após a fala de Batseba, o profeta Natã entrou em cena, corroborando suas palavras. Natã, que havia repreendido Davi no passado e desempenhado um papel crucial em sua trajetória espiritual, agora agia novamente como conselheiro e intermediário entre o rei e a vontade de Deus. Ele confirmou o relato de Batseba, sublinhando a gravidade da situação e a necessidade de uma ação rápida para impedir a ascensão ilegítima de Adonias. A intervenção de Natã foi decisiva para dar peso à reivindicação de Batseba, pois sua autoridade como profeta garantia que o plano de Salomão ao trono não era apenas um desejo humano, mas um desígnio divino. Davi, compreendendo a urgência do momento e reconhecendo a importância de sua promessa, agiu prontamente. Ele ordenou que Salomão fosse ungido como rei imediatamente, antes que Adonias pudesse se firmar como governante. A ação rápida de Davi foi crucial para evitar uma guerra civil, garantindo que o verdadeiro herdeiro tomasse o trono de maneira legítima e pacífica. Salomão foi levado por Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, para ser ungido como rei no Vale de Giom. O evento foi marcado por grande celebração, com o povo de Israel aclamando Salomão como seu novo rei. O som das trombetas e os gritos de alegria foram tão intensos que Adonias, que naquele momento realizava um banquete para seus seguidores, soube imediatamente que sua tentativa de usurpar o trono havia falhado. Seus aliados, percebendo a mudança repentina nos ventos do poder, rapidamente o abandonaram, deixando Adonias isolado e temeroso por sua vida. A coroação de Salomão marcou o início de uma nova era em Israel. Mas antes de sua morte, Davi deu a Salomão um dos conselhos mais importantes de sua vida. Em um momento solene e cheio de sabedoria, Davi chamou seu filho para perto e proferiu um discurso de despedida que seria fundamental para o futuro de Salomão como rei. Davi, que havia experimentado as glórias e os desafios de governar, sabia que o sucesso de um rei não dependia apenas de sua habilidade política ou de sua força militar, mas, acima de tudo, de sua obediência a Deus. Ele exortou Salomão a ser forte e agir como homem, mas a força que Davi estava aconselhando não era apenas física ou militar. Era uma força moral e espiritual, que deveria se manifestar na obediência aos mandamentos de Deus. Davi instou Salomão a seguir fielmente os caminhos do Senhor, obedecendo às leis de Moisés e guardando os decretos divinos. Ele lembrou a Salomão que a prosperidade e a estabilidade do reino dependiam de sua fidelidade a Deus, e não apenas de sua habilidade como líder. Esse conselho, contido em 1 Reis 2, versículo 1 a 4, foi mais do que uma despedida. Foi uma passagem de sabedoria acumulada ao longo de anos de experiência. Davi sabia que sem a proteção e a bênção de Deus, nenhum reinado poderia prosperar, por mais talentoso ou poderoso que o rei fosse. A promessa de Deus a Davi era clara: se seus descendentes andassem fielmente diante do Senhor, o trono de Israel nunca seria tomado deles. Essa era a chave para o sucesso de Salomão como rei.
Ele deveria governar com justiça, buscando sempre a orientação divina, pois somente assim o reino de Israel permaneceria firme e próspero. O conselho de Davi foi, portanto, um lembrete solene de que o trono de Israel não era apenas uma posição de poder, mas uma responsabilidade espiritual diante de Deus. Salomão deveria manter seu coração voltado para o Senhor, buscando sua vontade e vivendo de acordo com os preceitos divinos. Somente dessa forma ele poderia garantir a continuidade da dinastia de Davi e a prosperidade de Israel. O discurso de despedida de Davi teve uma importância imensa para o início promissor do reinado de Salomão. Embora ele fosse jovem e inexperiente, o conselho de seu pai o preparou espiritualmente para a tarefa monumental que estava à sua frente. Salomão, que tinha herdado um reino próspero e pacificado, iniciou seu reinado com a orientação clara de que sua maior força viria de sua relação com Deus. O início de seu governo foi marcado por sabedoria, justiça e a construção do Templo de Jerusalém, um símbolo do compromisso de Israel com o Senhor. Salomão seguiu os caminhos de Deus e, por isso, seu reinado começou de forma brilhante, trazendo paz e prosperidade ao povo de Israel, exatamente como Davi havia profetizado. Mas será que essa paz e prosperidade duraria para sempre? Isso é o que veremos a seguir. A história da oração por sabedoria de Salomão é uma das mais conhecidas e admiradas passagens das Escrituras, demonstrando não apenas a humildade do jovem rei, mas também sua compreensão profunda da responsabilidade que o aguardava ao assumir o trono de Israel. O episódio se passa em Gibeão, um local de grande importância espiritual, onde Salomão foi oferecer sacrifícios ao Senhor logo após se tornar rei. Ali, o rei, ainda jovem e inexperiente, buscava a orientação divina para o enorme desafio de governar um povo numeroso e próspero, mas também espiritualmente volúvel. Durante a noite em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e lhe fez uma oferta extraordinária. Peça-me o que você quer que eu lhe dê. 1 Reis 3:5. Esta pergunta divina era mais do que uma simples oferta de bênção. Era uma oportunidade para Salomão revelar a inclinação do seu coração, seus desejos mais profundos e, acima de tudo, o que ele considerava mais importante no início de seu reinado. Deus, conhecedor dos corações, sabia que a resposta de Salomão seria um reflexo de sua maturidade espiritual, de sua visão de governo e de sua humildade diante da magnitude da tarefa que estava por vir. Ao receber essa oferta única, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Poderia ter pedido riqueza incalculável, já que o tesouro de um reino era sempre um fator crucial para a estabilidade de uma nação. Poderia ter pedido uma longa vida, garantindo-lhe décadas de poder e influência, ou até mesmo a destruição de seus inimigos, assegurando que seu trono fosse incontestável por toda a sua vida. Essas teriam sido respostas compreensíveis e talvez esperadas de um jovem rei. No entanto, Salomão surpreendeu a todos e agradou imensamente a Deus, ao pedir algo que revelava sua verdadeira preocupação com o bem-estar de seu povo. Ele pediu sabedoria. Salomão, em sua oração, reconheceu sua própria juventude e inexperiência ao se comparar com seu pai, Davi, um dos reis mais venerados de Israel. Ele confessou que se sentia como uma criança pequena que não sabia como sair nem como entrar. 1 Reis 3:7, demonstrando sua humildade e a consciência de sua necessidade de orientação divina. Em vez de pedir por glória pessoal, ele clamou por um coração compreensivo para julgar o povo de Deus e para discernir entre o bem e o mal. Salomão sabia que sua capacidade de governar Israel com justiça não viria de sua própria inteligência ou experiência, mas de uma sabedoria que só poderia ser dada por Deus.
Esse pedido, tão cheio de humildade e autoconsciência, revelou a profundidade de seu caráter e sua visão de realeza, não como uma oportunidade para engrandecer a si mesmo, mas como um serviço sagrado ao povo escolhido por Deus. Essa oração tocou profundamente o coração do Senhor, e a resposta divina foi imediata e extraordinária. Deus disse a Salomão: porque pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, farei o que pediste. 1 Reis 3:11-12. Deus estava profundamente satisfeito com a escolha de Salomão. Ao invés de buscar benefícios pessoais, o jovem rei desejava ser um bom governante, alguém que pudesse discernir com justiça e sabedoria as questões do reino. Essa escolha agradou tanto a Deus que ele não apenas concedeu a Salomão a sabedoria que ele pediu, mas também lhe deu o que ele não havia solicitado: riquezas e honra incomparáveis, prometendo que não haverá ninguém como você, nem antes, nem depois de você. 1 Reis 3:12-13. O impacto dessa decisão foi imenso e duradouro, tanto para Salomão quanto para a nação de Israel. A sabedoria que Deus concedeu a Salomão era incomparável, tornando-o não apenas o homem mais sábio de sua época, mas também um modelo de sabedoria que seria lembrado por gerações. Sua capacidade de julgar com discernimento e justiça logo ficou evidente em casos famosos, como o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. 1 Reis 3:16-28. A narrativa começa quando duas mulheres, ambas prostitutas, comparecem perante o rei Salomão para resolver uma disputa incomum e delicada. As duas mulheres moravam na mesma casa e haviam dado à luz filhos quase ao mesmo tempo, um detalhe que tornava a questão ainda mais complexa. No entanto, uma tragédia ocorreu. Durante a noite, um dos bebês morreu. A mãe do bebê morto, segundo a outra mulher, trocou as crianças durante o sono, colocando o filho morto ao lado da outra e levando o bebê vivo para si. Quando a mãe acordou pela manhã, ela imediatamente percebeu que o bebê ao seu lado estava morto. Ao examiná-lo de perto, ela notou que não era seu filho, o bebê que ela havia dado à luz. Isso a levou a confrontar a outra mulher, que por sua vez insistiu que o bebê vivo era o seu próprio filho. As duas mulheres passaram a discutir de maneira acalorada, cada uma afirmando ser a verdadeira mãe do bebê vivo. Incapazes de resolver a questão entre si, elas procuraram a justiça do rei Salomão, confiando nele para discernir a verdade e julgar a disputa. Salomão ouviu atentamente as declarações das duas mulheres, percebendo a gravidade da situação e a complexidade do caso. Não havia testemunhas, ninguém mais para confirmar qual das duas era a mãe do bebê vivo, e a única evidência era a palavra de uma contra a outra. Diante dessa difícil situação, Salomão precisaria de sabedoria não apenas para resolver o caso, mas para revelar a verdadeira mãe de maneira indiscutível. Após ouvir os relatos, Salomão fez algo que surpreendeu a todos presentes. Ele ordenou que trouxessem uma espada e, em seguida, sugeriu que o bebê vivo fosse cortado ao meio, dando uma metade a cada mulher. Essa ordem chocante pegou as mulheres e os espectadores de surpresa, e a intensidade do momento aumentou. Mas Salomão sabia exatamente o que estava fazendo. Ele havia proposto uma solução radical e cruel, não com a intenção de cumprir tal ato, mas para provocar uma reação emocional genuína de cada mulher, especialmente da verdadeira mãe. Ao ouvir a sentença, a reação das mulheres revelou o que Salomão esperava. Uma das mulheres, a que era a verdadeira mãe do bebê, imediatamente suplicou ao rei que não machucasse a criança. Em um gesto de desespero e amor incondicional, ela implorou a Salomão que desse o bebê a outra mulher, contanto que ele permanecesse vivo.
Para ela, era preferível ver seu filho vivo nos braços de outra pessoa do que morto. Já a outra mulher, que não era a verdadeira mãe, reagiu de maneira diferente. Em vez de mostrar preocupação pela vida da criança, ela concordou com a divisão, dizendo que assim ele não seria nem dela nem da outra. Essa diferença nas reações confirmou a suspeita de Salomão. Ele viu claramente que a verdadeira mãe era aquela que, por amor, estava disposta a abrir mão de seu filho para preservar sua vida. Com isso, ele interrompeu a sentença e declarou que o bebê vivo deveria ser entregue à mulher que havia pedido que ele fosse poupado. Dai-lhe o filho vivo, não o mateis, ela é sua mãe, disse o rei, pondo fim à disputa de forma justa e revelando a identidade da verdadeira mãe de maneira indiscutível. A partir desse momento, o povo de Israel passou a ter ainda mais respeito e reverência por Salomão, reconhecendo que ele possuía uma sabedoria divina para discernir e conduzir a justiça em seu reino. A sabedoria de Salomão também transcendeu as questões jurídicas e de governo. Ele se tornou conhecido por sua capacidade de entender as complexidades da vida, a natureza humana e o próprio mundo ao seu redor. Salomão escreveu muitos dos provérbios, que são coleções de ensinamentos práticos sobre como viver uma vida justa e piedosa. Ele também escreveu o Cântico dos Cânticos, uma bela expressão poética do amor, e o Eclesiastes, um livro que reflete sobre o sentido da vida, a futilidade das conquistas terrenas sem Deus e a inevitabilidade da morte. Esses escritos não apenas guiaram a nação de Israel, mas também serviram de inspiração para gerações futuras, oferecendo um vislumbre da mente brilhante que Deus havia moldado em Salomão. A prosperidade de Israel durante o reinado de Salomão foi absolutamente impressionante. O país, que havia sido frequentemente assolado por guerras e conflitos nos tempos de Davi e dos juízes, agora desfrutava de uma paz ininterrupta. Isso permitiu que Salomão concentrasse seus esforços em expandir o comércio e enriquecer o reino. Reis 10, 23 a 27 descreve como Salomão superava todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Sua capacidade de administração fez com que a economia de Israel prosperasse como nunca antes, elevando o padrão de vida da população e colocando o reino no mapa das nações mais ricas de seu tempo. Israel, sob o reinado de Salomão, tornou-se um ponto central de comércio internacional. Graças à sua localização estratégica entre as civilizações do Egito, Mesopotâmia e outras grandes potências, o reino de Israel tornou-se uma ponte para as rotas comerciais que passavam pelo Mediterrâneo, Golfo Pérsico e Mar Vermelho. Salomão capitalizou essa posição geográfica, estabelecendo rotas comerciais e parcerias com outros reinos, especialmente com o Irão, rei de Tiro, que fornecia madeira de cedro e cipreste para os grandes projetos de construção de Salomão. Além disso, Salomão montou uma frota de navios que navegavam a Ofir, de onde traziam enormes quantidades de ouro, Reis 9, 26 a 28, além de marfim, macacos e pavões. Esses empreendimentos comerciais transformaram Israel em uma nação extremamente rica, capaz de construir monumentos grandiosos e realizar projetos ambiciosos que simbolizavam o auge de sua prosperidade. Um dos eventos que mais exemplificam o alcance da fama internacional de Salomão foi a visita da rainha de Sabá, um dos momentos mais icônicos de seu reinado. A rainha de Sabá, que governava um reino situado no que hoje é o Iêmen ou Etiópia, ouviu falar da fama de Salomão e viajou uma longa distância para testar sua sabedoria com enigmas e perguntas difíceis. 1 Reis 10, 1 a 13. Quando ela chegou à corte de Salomão, ficou impressionada não apenas com as respostas sábias que ele deu a todas as suas perguntas, mas também com a grandiosidade de seu palácio, a organização de sua mesa, a maneira com que seus servos o atendiam e, acima de tudo,
a oferta de riquezas que ele generosamente compartilhava com seus visitantes. A rainha de Sabá ficou tão maravilhada com o que viu que disse: "Foi verdade o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Mas eu não acreditava no que diziam, até vir e ver com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade. Tu excedeste em sabedoria e bens a fama que ouvi." 1 Reis 10, 6 a 7. Este episódio é um testemunho não apenas do brilho pessoal de Salomão, mas também da extensão de sua influência. Reis e governantes de nações distantes desejavam conhecê-lo e aprender com sua sabedoria, contribuindo ainda mais para a sua fama internacional. Além de ser conhecido por sua sabedoria, Salomão era admirado por sua riqueza incalculável. Os presentes que ele recebia de outros monarcas incluíam ouro, prata, especiarias e animais exóticos. O comércio de cavalos e carruagens também era uma das fontes de renda de Salomão. Ele comprava cavalos do Egito e os vendia para os reinos vizinhos, o que lhe trouxe ainda mais riqueza. 1 Reis 10, 28 a 29. Sob sua liderança, o ouro tornou-se tão abundante em Israel que o povo começou a considerá-lo quase como algo comum. As descrições em 1 Reis 10, 27 afirmam que Salomão fez que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros como figueiras bravas que há nas campinas. A imagem é de uma nação em que a prosperidade e o luxo não eram privilégio de poucos, mas uma realidade presente em toda a terra. O auge do reinado de Salomão também foi marcado por alianças políticas inteligentes, muitas das quais foram consolidadas por meio de casamentos estratégicos. Salomão se casou com a filha do faraó do Egito, fortalecendo os laços entre Israel e o reino mais poderoso da época. Outros casamentos com princesas de diversas nações ajudaram a cimentar alianças que asseguraram a paz e a estabilidade em seu reino. Embora essas alianças políticas fossem benéficas em termos de garantir a segurança e a paz de Israel, elas eventualmente trariam consequências espirituais negativas para Salomão e o reino, à medida que suas esposas estrangeiras trouxeram consigo práticas religiosas pagãs que acabariam desviando o coração do rei. Durante os anos de ouro de seu reinado, Salomão também realizou algumas das obras de construção mais monumentais de Israel. A construção do templo em Jerusalém foi, sem dúvida, uma das maiores realizações de Salomão e o cumprimento de um sonho que havia nascido no coração de seu pai, o rei Davi. Desde os primeiros anos de seu reinado, Davi havia desejado construir uma casa para o Senhor, um local permanente onde a Arca da Aliança pudesse ser colocada e onde o povo de Israel pudesse adorar a Deus. No entanto, devido às guerras e ao fato de que Davi havia sido um homem de guerra, 1 Crônicas 28:3, Deus lhe informou que não seria ele quem construiria o templo, mas sim seu filho, Salomão. Assim, Davi se dedicou a preparar os recursos para que Salomão pudesse realizar essa grande obra, acumulando riquezas e materiais e deixando instruções detalhadas para o projeto. Quando Salomão finalmente subiu ao trono, a construção do templo tornou-se uma prioridade em seu reinado. No 4º ano de seu governo, ele deu início a essa monumental tarefa, cuja conclusão levaria 7 anos. 1 Reis 6:377 a 388. O local escolhido para o templo foi o Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão, séculos antes, havia estado disposto a sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. 2 Crônicas 3:1. Esse local sagrado seria agora o centro da vida espiritual de Israel, onde o nome de Deus habitaria e onde o povo poderia se reunir para oferecer sacrifícios e orações. A construção do templo foi uma empreitada colossal, que envolveu milhares de trabalhadores e materiais da mais alta qualidade. Salomão enviou mensageiros ao rei Hirão de Tiro, um aliado de seu pai Davi,
solicitando madeira de cedro e cipreste do Líbano, que eram conhecidas por sua durabilidade e beleza. Hirão, em troca, recebeu grandes quantidades de trigo, cevada, vinho e azeite como pagamento. Além disso, Salomão recrutou trabalhadores especializados, como pedreiros e carpinteiros, para cortar e moldar as pedras e madeiras que seriam usadas no templo. Curiosamente, todo o trabalho de corte de pedra e moldagem das peças foi realizado longe do local de construção, para que não se ouvisse o som de ferramentas de ferro no terreno sagrado. 1 Reis 6:7. Isso demonstrava a reverência e santidade com que a construção era tratada. A arquitetura do templo era magnífica, refletindo tanto a riqueza de Israel quanto a devoção de Salomão a Deus. O edifício principal tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 6 metros de altura, 13,5 metros de altura. No interior havia 3 áreas principais: o pórtico, o santo lugar e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o local mais sagrado do templo, onde a Arca da Aliança seria colocada. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, poderia entrar nesse recinto para oferecer sacrifícios em nome do povo de Israel. As paredes do templo eram revestidas de ouro puro, o que simbolizava a glória e a pureza de Deus. O interior do templo também era decorado com esculturas de querubins, palmeiras e flores abertas, criando uma atmosfera de beleza e sacralidade. Além do edifício principal, o templo incluía câmaras laterais, onde eram armazenados os utensílios sagrados e outros itens necessários para os serviços de adoração. O pátio do templo, onde os sacrifícios eram realizados, era vasto e bem organizado. No centro, havia um grande altar de bronze para os sacrifícios de animais, e ao lado, um tanque de bronze, chamado de Mar de Bronze, sustentado por 12 bois de bronze, que era usado pelos sacerdotes para se purificarem antes de realizarem seus deveres. Uma das características mais marcantes do templo era a presença de 2 colunas imponentes na entrada, chamadas Jaquim e Boaz. Essas colunas, feitas de bronze, eram de grande altura e estavam decoradas com capitéis de lírios. Jaquim significava "ele estabelece" e Boaz, "nele a força". Essas colunas serviam como um lembrete simbólico do poder e da fidelidade de Deus em sustentar Israel e sua aliança. A conclusão do templo marcou um momento de profunda importância espiritual para Salomão e para todo o povo de Israel. Após 7 anos de trabalho, o templo foi finalmente concluído e Salomão organizou uma grande cerimônia de dedicação, que se tornou um dos eventos mais grandiosos de sua época. Toda a nação se reuniu em Jerusalém para celebrar a dedicação do templo ao Senhor, e Salomão, em uma cena solene, trouxe a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, para o Santo dos Santos. Os levitas, os sacerdotes e os cantores se reuniram ao redor da arca, tocando trombetas e cantando louvores a Deus. Durante a cerimônia, Salomão subiu diante do altar e proferiu uma das orações mais belas e profundas registradas nas Escrituras, 1 Reis 8:22 a 53. Ele começou sua oração exaltando a singularidade de Deus, dizendo: "Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus acima nem na terra abaixo, que guardas o pacto e a bondade para com teus servos que andam diante de ti de todo o coração." 1 Reis 8:23. Salomão reconheceu que Deus havia cumprido sua promessa a Davi ao permitir que o templo fosse construído e pediu que Deus mantivesse sua aliança com o povo de Israel. A oração de Salomão foi não apenas uma súplica por proteção e bênção para Israel, mas também um reconhecimento da santidade de Deus e da sua presença entre o povo.
Ele pediu a Deus que seus olhos estivessem constantemente voltados para o templo, dia e noite, para ouvir as orações que os israelitas fariam naquele lugar. Salomão sabia que o templo não poderia conter o Deus Todo-Poderoso, pois nem mesmo os céus dos céus poderiam limitá-lo. Mas ele rogou para que o templo fosse o lugar onde Deus escolhesse colocar seu nome e ouvir as súplicas do povo. 1 Reis 8, 27 a 30. Além disso, Salomão intercedeu pelo povo, pedindo que Deus perdoasse os pecados de Israel sempre que eles se voltassem para ele em arrependimento. Ele previu momentos de dificuldade, como quando Israel enfrentasse inimigos ou experimentasse a seca, fome ou pestilência como resultado de seus pecados, e rogou que Deus, em sua misericórdia, ouvisse as orações feitas no templo e trouxesse restauração ao povo. O templo, portanto, não era apenas um edifício magnífico, era o centro da vida espiritual de Israel, o lugar onde o céu e a terra se encontravam e onde o povo podia buscar a presença de Deus em todas as circunstâncias. A dedicação do templo foi acompanhada por uma demonstração poderosa da presença de Deus. A glória do Senhor encheu o templo em forma de uma nuvem espessa, de tal forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar. 1 Reis 8, 10 a 11. Isso confirmou a aceitação de Deus à obra de Salomão e ao propósito do templo. Era um momento de exaltação e reverência, pois o povo testemunhou a aprovação divina sobre aquele lugar sagrado. Além do templo, Salomão construiu um esplêndido palácio para si mesmo, que levou 13 anos para ser concluído. Ele também construiu cidades-fortaleza, entre elas Megido, Hazor e Gezer, que protegiam as rotas comerciais e as fronteiras de Israel. Essas cidades fortificadas serviam tanto como centros administrativos quanto como bases militares, garantindo a segurança do reino e a manutenção de sua prosperidade. A estabilidade do reinado de Salomão permitiu que o povo de Israel prosperasse em todas as áreas. Não havia guerra dentro de suas fronteiras, e a paz permitiu que o comércio, a agricultura e as artes florescessem. A população aumentou, as cidades cresceram, e o luxo tornou-se parte do cotidiano da elite israelita. Com sua inteligência política, capacidade administrativa e sabedoria divina, Salomão governou um dos períodos mais prósperos e pacíficos da história de Israel, consolidando o reino como uma das nações mais poderosas e influentes de sua época. No entanto, o pior estava por vir. O declínio espiritual de Salomão é uma história profundamente triste e carregada de lições sobre os perigos da complacência e da tolerância excessiva com influências externas. O rei que havia começado seu reinado com tanto vigor espiritual, sabedoria e dedicação ao Senhor, terminou seus dias em uma espiral de decadência espiritual, em grande parte devido às suas alianças políticas e casamentos com mulheres estrangeiras. A trajetória de Salomão, de um rei que recebeu diretamente de Deus a sabedoria incomparável, para um governante que se deixou corromper pela idolatria, é um dos relatos mais poderosos sobre o quanto as escolhas pessoais podem afetar não apenas o indivíduo, mas uma nação inteira. Salomão, ao longo de seu reinado, formou várias alianças políticas com reinos vizinhos, uma prática comum entre os monarcas da época. Essas alianças frequentemente eram seladas por casamentos com princesas estrangeiras, e Salomão não foi exceção a essa regra. Ele se casou com muitas mulheres de diferentes povos, incluindo moabitas, amonitas, sidônias e hititas. 1 Reis 11, 1 a 2. Entre essas mulheres, talvez a mais notável fosse a filha do faraó do Egito, com quem Salomão fez uma aliança poderosa. Esses casamentos, no entanto, carregavam uma semente perigosa. As esposas de Salomão trouxeram consigo não apenas sua riqueza e posição, mas também suas práticas religiosas pagãs e os deuses de suas terras natais.
Embora Salomão inicialmente estivesse comprometido com o Senhor, amando-o e seguindo seus mandamentos, as influências dessas esposas estrangeiras começaram a corroer sua devoção. À medida que envelhecia, o coração de Salomão foi gradualmente se desviando, não mais sendo exclusivamente devotado ao Deus de Israel. A Escritura nos diz que suas esposas lhe perverteram o coração. 1 Reis 11, 3-4. As mulheres que ele tomou como esposas não apenas trouxeram seus deuses, mas insistiram para que Salomão também participasse de suas práticas pagãs. Com o tempo, Salomão cedeu à pressão, permitindo que esses deuses estrangeiros fossem adorados em Israel, até mesmo construindo altares para eles, algo impensável no início de seu reinado. Esse período de declínio espiritual foi marcado pela construção de lugares altos para os deuses das esposas de Salomão. Ele edificou um altar para Astarote, a deusa dos Sidônios, e outro para Moloque, o deus dos Amonitas, uma divindade notoriamente associada a práticas de sacrifício humano. 1 Reis 11, 5-7. A idolatria de Salomão não foi apenas uma questão de tolerância passiva. Ele ativamente apoiou e facilitou a adoração a essas divindades estrangeiras, construindo santuários para elas em torno de Jerusalém, a cidade que deveria ser o centro exclusivo do culto ao Deus de Israel. Essa tolerância excessiva e a complacência em relação às práticas pagãs foram mais do que um afastamento pessoal de Salomão de Deus. Foram uma traição à aliança sagrada entre Deus e seu povo, que havia sido tão cuidadosamente construída ao longo dos séculos. A idolatria que entrou em Israel durante o reinado de Salomão não apenas afetou o rei, mas também teve um impacto profundo em toda a nação. O povo de Israel, que havia sido instruído desde os dias de Moisés a adorar somente o Senhor, agora via seu próprio rei, o rei que havia construído o glorioso templo de Jerusalém, promover e participar de cultos pagãos. Essa mudança na liderança espiritual de Israel abriu as portas para a corrupção moral e espiritual em toda a nação. O povo, que olhava para o rei como um exemplo de devoção e justiça, foi gradualmente influenciado pela idolatria que agora se infiltrava nas práticas religiosas do reino. A idolatria era mais do que uma questão religiosa, era uma violação direta do primeiro mandamento de Deus, que proibia a adoração de outros deuses. No entanto, Salomão, que em sua juventude havia buscado a sabedoria de Deus acima de tudo, agora se via envolvido nas práticas das nações vizinhas, práticas que incluíam rituais sensuais e até mesmo sacrifícios de crianças, como era o caso do culto a Moloque. A Bíblia descreve esse desvio como mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 11:6. A decadência espiritual de Salomão foi um sinal de que ele havia perdido o foco em Deus, e com isso, a bênção que havia marcado os primeiros anos de seu reinado começou a se dissipar. A decisão de Salomão de se casar com mulheres estrangeiras parecia, a princípio, uma estratégia política astuta, uma maneira de assegurar a paz com nações vizinhas por meio de alianças matrimoniais. No entanto, essas decisões, quando não acompanhadas de discernimento espiritual, levaram Salomão ao caminho da destruição espiritual. A resposta de Deus à desobediência de Salomão foi clara e implacável. Em 1 Reis 11, 9-13, a Bíblia relata que o Senhor se irou contra Salomão porque ele desviou seu coração após outros deuses e não seguiu o Senhor de todo o coração, como Davi, seu pai, havia feito. Deus confrontou Salomão e pronunciou um juízo severo. Porquanto isso se deu contigo, e não guardaste o meu concerto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. 1 Reis 11:11. Esta sentença de Deus, de rasgar o reino de Salomão, foi uma punição drástica, mas justa, diante da gravidade do pecado.
Contudo, por amor a Davi, o servo fiel de Deus, a divisão do reino não aconteceria durante a vida de Salomão, mas nos dias de seu filho. Além disso, por consideração a Jerusalém e a aliança com Davi, Deus permitiria que uma única tribo permanecesse sob o domínio da linhagem de Salomão, mantendo a promessa de um descendente de Davi no trono de Israel. Esse anúncio de Deus marcou o início do fim do próspero e pacífico reinado de Salomão. O reino que ele havia consolidado com tanto esforço e sabedoria começou a mostrar sinais de instabilidade. Enquanto Salomão ainda governava, Deus começou a levantar adversários que trariam grande aflição ao rei e ao povo de Israel, um sinal de que o juízo estava em movimento. O primeiro desses adversários foi Hadad, o edomita. Hadad era descendente da família real de Edom, e sua história estava diretamente conectada a um massacre que ocorreu durante os dias de Davi. Quando Joabe, comandante do exército de Davi, havia atacado Edom, Hadad, então uma criança escapou para o Egito, onde foi acolhido e protegido. Agora, com Salomão no trono, Hadad viu uma oportunidade de voltar e se vingar, tornando-se um espinho no lado de Israel. 1 Reis 11:14-22. Outro adversário que surgiu contra Salomão foi Rezon, filho de Eliada. Rezon havia fugido de seu mestre Hadadezer, rei de Zobá, quando Davi derrotou o exército desse reino. Assim como Hadad, Rezon acumulou poder e seguidores, eventualmente estabelecendo-se em Damasco, onde formou seu próprio reino. Ele governou sobre Arã e foi um inimigo constante de Israel durante os dias de Salomão, trazendo instabilidade para as fronteiras do norte. 1 Reis 11:23-25. A ascensão de Rezon e Hadad simbolizava o começo da erosão da autoridade de Salomão, uma vez que ele, que havia reinado sem adversários e em paz durante grande parte de seu governo, agora via inimigos surgindo de todas as partes. No entanto, o maior golpe para Salomão veio de dentro de sua própria casa e reino. Jeroboão, um de seus próprios servos, foi o homem escolhido por Deus para ser o instrumento de divisão do reino. Jeroboão era um efraimita, um homem habilidoso e trabalhador, a quem Salomão havia confiado a supervisão de alguns dos trabalhos de construção do reino. No entanto, Jeroboão foi abordado pelo profeta Aías, que lhe fez uma profecia poderosa e perturbadora. Aías rasgou um manto em 12 pedaços e deu 10 a Jeroboão, simbolizando que Deus daria a ele o governo sobre 10 das 12 tribos de Israel. A profecia era clara: o reino de Salomão seria dividido e Jeroboão se tornaria o rei da maior parte de Israel, enquanto a casa de Davi ficaria apenas com uma tribo por causa da fidelidade de Davi a Deus. 1 Reis 11:29-31. Essa profecia de Aías representava um golpe profundo para Salomão, e o rei, ao saber disso, tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, onde encontrou refúgio até a morte de Salomão. 1 Reis 11:40. Jeroboão simbolizava a divisão iminente e o juízo divino que se aproximava, uma consequência direta da desobediência de Salomão. Nos últimos anos de seu reinado, Salomão viu a fragilidade crescente de seu reino. Os adversários internos e externos começaram a minar a estabilidade que ele havia estabelecido durante seus anos de glória. As riquezas, o poder e a sabedoria que marcaram os primeiros anos de seu governo não foram suficientes para impedir que as consequências de sua idolatria se manifestassem. O reino, antes unido e próspero, começou a se fragmentar devido às suas escolhas pessoais, especialmente em relação aos casamentos com mulheres pagãs. A idolatria permitida por Salomão plantou as sementes de uma crise espiritual e política que, após sua morte, resultou em uma nação enfraquecida, dividida e vulnerável.
Os reinos do norte e do sul seguiram caminhos separados, muitas vezes em conflito entre si, e foram progressivamente corrompidos pela idolatria e pelos desvios da fé em Deus. Essa divisão não só enfraqueceu Israel internamente, mas também abriu caminho para invasões estrangeiras, culminando nos futuros cativeiros assírio e babilônico. O fim trágico do reino de Salomão nos ensina como o afastamento de Deus, mesmo em pequenas concessões, pode ter consequências devastadoras. O rei que havia sido abençoado com sabedoria divina e promessas de prosperidade arruinou seu legado ao permitir que sua fidelidade a Deus fosse comprometida. Sua queda e a subsequente divisão do reino mostram que, sem a obediência e devoção total ao Senhor, nem mesmo o mais glorioso dos reinos pode resistir às consequências do pecado e da idolatria. O legado de Salomão, portanto, é um alerta para todos aqueles que colocam seus próprios interesses e desejos acima da vontade de Deus, pois, no fim, o preço a ser pago é a ruína pessoal e coletiva. Agora, deixo uma pergunta para vocês. Gostariam de continuar essa jornada conosco? Se desejam ouvir a continuação dessa história, o que aconteceu com Israel após a morte de Salomão, deixem seu comentário, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Juntos, podemos continuar explorando os lindos ensinamentos da Bíblia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por assistir, abraços e fiquem com Deus.